Olá, meus amigos, estamos aqui então para a nossa segunda aula de Direito Constitucional. Temos como tema de hoje o constitucionalismo. O que vem a ser então o constitucionalismo? Nós temos os movimentos constitucionais que surgiram no decorrer da história, temos os principais movimentos, o inglês, o francês e o americano. Então, segundo o professor Canotilho, constitucionalismo é, abre aspas, teoria ou ideologia que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Fecha aspas. Então, pessoal, nós temos então que o constitucionalismo são esses movimentos que buscaram, então, a partir do texto constitucional, limitar a atuação do Estado, mas, consequentemente, garantir os direitos individuais. Então, os textos constitucionais, então, os textos apresentados na Constituição, ele limita o poder autoritário do Estado e prevalece, então, dentro dele, os direitos fundamentais. E aí, no decorrer da evolução, né, da sociedade, nós temos então a divisão histórica. Nós temos a divisão histórica da Europa, que se dá em Idade Antiga, que vai até o século V, depois a Idade Média, que vai do século V até o século XV, a Idade Moderna de 1453 até 1789 com a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os dias atuais. Já em relação aos movimentos constitucionais, o professor Canotilho ele vai dividir em dois, antigo e moderno. É o que nós analisaremos então. O constitucionalismo durante a antiguidade ele vai surgir lá com os hebreus, que no Estado teocrático apresentavam então os limites ao poder político, assegurando pelos profetas então essa possibilidade de fiscalizar os atos governamentais. Então, aquilo que extrapolasse, então, os limites bíblicos, os profetas seriam os responsáveis, então, por fazer, então, essa fiscalização. Então, surge aí essa ideia já de constitucionalismo durante esse período. No século V, nós temos, século V a.C., nós temos as cidades gregas, cidade-estado, né, as cidades-estados gregas, que apresentam uma democracia direta. Ou seja, o poder era distribuído entre os próprios habitantes, entre o povo ali daquele local, entre os cidadãos ativos. Já na Idade Média, nós temos como exemplo de constitucionalismo a Carta Magna de 1215, onde representa então o início do constitucionalismo medieval, protegendo ali o início de proteção dos direitos individuais. Depois, na sequência, nós temos o constitucionalismo na Idade Moderna, e aí nós destacamos aí nesse período a Petition Rights, que é a petição de direitos, que é de 1628. Temos o Habeas Corpus Acta, que seria a Declaração de Direitos de 1679. Temos o Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos de 1689. E a Acta Settlement, que é o Decreto de Estabelecimento de 1701. Então todos são exemplos aí de constitucionalismo, onde busca limitar então o poder do Estado e garantir então os direitos aí fundamentais. Além desses pactos aí que eu mencionei, nós temos também chamadas cartas de franquia ou forais, assim eram chamados, que eram voltados à proteção dos direitos individuais principalmente. E aí admitia a participação dos súditos naquele governo local. Diferente da Idade Média, que na Idade Média buscava-se lá com a Carta Magna uma perspectiva, uma defesa de direitos de uma determinada classe, um determinado grupo. Aqui não, aqui apresenta essa característica de universalidade, essas cartas de franquia na Idade Moderna. Essas petições, essas declarações, esse decreto de estabelecimento e assim também as cartas de franquia apresentam essa característica de buscar então direitos individuais. Depois nós temos aí o constitucionalismo norte-americano, o modelo onde foram elaborados então os contratos lá de colonização nas colônias da América do Norte, e aí de forma consensual fixaram as regras por quais aquele governo deveria se estabelecer, como que haveria de governar. Temos a Declaração dos Estados, a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, em 1776, a Constituição das ex-colônias britânicas da América do Norte,
a Constituição da Confederação dos Estados Americanos, em 1781. Então são alguns exemplos aí que também o constitucionalismo foi se desenvolvendo aí nos Estados Unidos. E aí, mais próximo agora de nós temos o constitucionalismo moderno durante a Idade Contemporânea, onde predominam aí as constituições escritas. Temos a Constituição Norte-Americana de 1787, a Constituição Francesa de 1791. Inclusive, na Constituição Francesa, ela apresentou como preâmbulo a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborado ali em 1789. E aí a Constituição Francesa vai apresentar no seu preâmbulo, então, essa declaração, que foi o movimento ali deflagrado com o iluminismo. Aí o povo foi eleito o legítimo titular do poder. E aí, nesse primeiro momento dessa ideia, após a Revolução Francesa, surge então o constitucionalismo como uma ideia liberal, ou seja, destacaram-se valores de individualismo, de absenteísmo estatal, ou seja, o Estado, a ausência do Estado, a ausência de interferência do Estado na relação entre os particulares, valorizou-se a propriedade privada, a proteção do indivíduo. Então tudo isso fez um grande... formou-se então essa ideia de um constitucionalismo com essa ideia liberalista. E isso vai influenciar nas constituições brasileiras, principalmente em 1824 e na Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891. Então essa concepção liberal, onde se valoriza o indivíduo e afasta o Estado, com o passar do tempo, foi proporcionando uma exclusão de grande parte da sociedade, porque concentrou-se renda na mão de poucos. E aí o Estado, a partir de então, passa a ser chamado novamente a intervir, a participar nas relações entre os seus membros ali. E aí é chamado então o Estado para evitar então abusos e consequentemente limitar o poder econômico. Assim, inicia-se então uma outra ideia diferente da ideia liberal, do constitucionalismo liberal. Surge então a ideia do constitucionalismo social. E aí apresentam-se a partir de então, até então nós tínhamos os direitos de primeira dimensão, que garantia então os direitos individuais. Agora nós temos direitos de segunda geração ou segunda dimensão, que são marcados aí pela Constituição do México em 1917 e a de Weimar, de 1919. Isso vai influenciar, então, na Constituição Brasileira de 1934, onde o Brasil se apresenta como um Estado social de direito. Apesar de todos os princípios ali liberalistas que também estão presentes na Constituição, surge aí essa ideia dos direitos sociais como direitos de segunda dimensão. E aí, no decorrer da história, o constitucionalismo se dá então no constitucionalismo na idade aí contemporânea, então surge também ideias de constitucionalismo contemporâneo. E aí ele é centrado na ideia de constitucionalismo totalitário, ou seja, um totalitarismo constitucional, a partir de constituições programáticas, constituições dirigentes, assim como a do Brasil hoje, de 1988. Então, os textos da Constituição, volto a dizer, apesar de apresentar ideias e princípios liberais, eles também dão grande importância a textos, a conteúdos sociais, e aí estabelecem normas no qual o Estado é chamado, é convocado, aliás, a cumprir algumas metas, e aí apresentar assim programas de governo. É uma Constituição então chamada de Constituição Dirigente, conforme apresenta o professor Canottilho. E aí o professor André Ramos Tavares, ele vai distinguir nessas constituições programáticas duas categorias. Uma em que apresenta normas que são inalcançáveis pelo Estado. E essas que são inalcançáveis pelo Estado, segundo o professor Tavares, elas deveriam ser excluídas, erradicadas do texto constitucional. E aí nós temos a segunda categoria de maior relevância, que são as que não são implementadas, muitas vezes por falta de motivação política dos administradores ou dos próprios governantes. Mas essas precisam ser cobradas pela sociedade, precisam ser exigidas para que haja uma plena efetivação. Dessa forma, então,
o dirigismo estatal, que é a característica ali da Constituição, esse dirigismo, essa Constituição dirigente que se dá pelo Estado, ela precisa evoluir para um dirigismo comunitário, ou seja, a própria sociedade precisa então dirigir, fazer com que essas normas sejam realmente cumpridas. E aí surge a partir de então a ideia dos direitos de terceira geração ou direitos de terceira dimensão, que alguns doutrinadores entendem ser mais adequado o termo dimensão, porque geração ficaria aquela ideia de que uma geração substitui a outra, e não é o que ocorre. Na verdade, um direito vai complementando o outro. Então, apresentamos como direito de terceira dimensão, direitos de fraternidade, ou também chamados de solidariedade. E aí estão consagrados na nossa Constituição de 1988, e começou-se essa ideia, na verdade, lá nas Constituições de 1946, na de 1967, na própria Emenda Constitucional número 1 de 69. Esses direitos, eles são relacionados ao desenvolvimento de um todo, seja do meio ambiente, da autodeterminação dos povos. Esses direitos são chamados, então, de direitos meta-individuais. E aí eles estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Além de estarem na Constituição, estão também, assim, na nossa lei brasileira, previstos no CDC. E eles apresentam-se em 3 espécies: direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Diante de tudo isso, eu pergunto, o que nós podemos esperar então do constitucionalismo numa perspectiva futura? A consolidação então desses direitos humanos de terceira dimensão. Nós precisamos que esses direitos então de terceira dimensão, eles possam então se incorporar a essa ideia de constitucionalismo, diante do constitucionalismo social, principalmente, unido à ideia então do constitucionalismo liberal, para que possamos conseguir realizar uma Constituição plena, efetivar uma Constituição plena. E aí, para que uma Constituição ela seja plena, ela precisa estar permeada de alguns valores. Aí nós temos eles. O primeiro, a verdade. Ou seja, a Constituição ela não pode gerar falsas expectativas. Ela deve prometer somente aquilo que ela vai ser capaz de cumprir. O segundo valor seria o consenso. O consenso, ou seja, é fruto da democracia. Haja uma consensualidade de ideias. Depois nós temos a continuidade. As reformas que foram, os avanços que foram conquistados, eles não podem ser alterados. Então todas as reformas futuras que vierem diante de uma Constituição, ela precisa preservar tudo aquilo que já foi conquistado. Depois nós temos o valor de solidariedade, que é a própria justiça social, que envolve então essa ideia de justiça dentro da Constituição. Depois nós temos o valor de participação, ou seja, nós estamos num estado de direito democrático de direito, onde a sociedade precisa estar atuando como detentor legítimo do poder. Depois temos ainda como valor a integração, ou seja, uma previsão de órgãos supranacionais. Essa integração, então, moral, ética, institucional, entre todos os povos, não só entre o nosso Estado brasileiro, mas entre todos os povos vizinhos internacionais. E, por fim, a universalização, ou seja, essa consagração dos direitos aí nacionais e também internacionais, eles precisam estar previstos nas constituições futuras. E aí sempre preservando, principalmente, dando muito valor e ênfase ao princípio da dignidade da pessoa humana, que hoje é tão falado e tão mencionado aí na maioria das constituições, e onde faz grande relevância aí, principalmente dentro da nossa Constituição brasileira de 1988, que tem aí o nome também de Constituição, chamada de Constituição Cidadã, porque valoriza muito aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Então seria isso o conceito de constitucionalismo, os movimentos que surgiram, as ideias aí que tendem a evoluir junto com o direito constitucional. Na próxima aula daremos sequência ao neoconstitucionalismo, essa nova ideia de constitucionalismo que surge então como uma nova etapa aí do direito constitucional.